Vamos lá, pessoal. Tava devendo aqui mais uma análise para vocês, né? Vou começar esse vídeo, né, sem muita enrolação, sem muitas delongas, já fazendo um breve resumo histórico e trazendo mais um pouco sobre a atualidade do que anda acontecendo entre Palestina e Israel. Se a gente for olhar para a parte histórica do conflito, a gente vai ter que remeter, vai ter que voltar lá para o Gênesis bíblico, né? E quando há separação na casa de Abraão, né? Abraão teve o filho com a sua esposa Sara, o filho chamado Isaac, e ele também teve um filho com a sua concubina, né, Agar, que era como se fosse a sua empregada. Alguns protestantes evangélicos dizem que Agar era um amante, né, do Abraão, mas na verdade, nesse período do Antigo Testamento, o homem poderia ter mais de uma esposa. Então, com Agar, Abraão teve um filho chamado Ismael, e daí é que vem a confusão, a separação, né? O Ismael, ele iniciou a geração do que a gente chama de árabes, dos povos árabes hoje, né? No caso os palestinos, que se encaixam nesse meio, e o Isaac, ele vai gerar toda a descendência do povo hebreu / judeu. E a partir daí, dessa confusão teológica, né, gerou-se esse estimado conflito sobre quem seria o filho da promessa ou o filho que herdaria a terra prometida. Se seria o Ismael, que é o precursor, né, o precursor dos árabes, né, ou se seria o Isaac, que é o precursor do povo hebreu, né? Se a gente for olhar ao longo desses períodos históricos, né, o povo de Israel, ele que tinha como essa terra prometida Canaã, né, que é onde se localiza atualmente o atual Estado de Israel, a atual Palestina, né, esse povo ele se envolveu em várias diásporas, como por exemplo a diáspora no Egito. O povo hebreu foi para o Egito, foi escravizado no Egito, e com Moisés esse povo voltou, saiu do Egito cativo e voltou lá para Canaã. Depois o povo de Israel separado em tribos, depois o povo de Israel foi escravizado, né, pelos babilônicos, por várias nações e por último pelos romanos lá que destruíram o templo. E após isso houve mais uma diáspora do povo hebreu / povo judeu, em que dessa vez aí os judeus eles se espalharam pelo mundo, principalmente pelo continente europeu, né? Aí, avançando mais ainda nesse contexto histórico, em 1917, o governo britânico ele controlava aquele protetorado onde hoje fica a Palestina e fica Israel. E o primeiro-ministro da Inglaterra, lá em 1917, o primeiro-ministro britânico, ele disse que todo povo judeu tinha direito sim de voltar para suas terras. E a partir dessa fala, né, algumas pessoas começaram a cogitar novamente a ideia de criação de um Estado judeu. Primeiramente, a ideia de criação do Estado judeu ela se deu no norte da Argentina, pois é, bem perto de nós, no norte da Argentina. Segundamente, a criação do Estado judeu seria mais ou menos onde ficaria o Alasca, se eu não me engano. Também houve a cogitação da criação de um Estado judeu ali na região de Vladivostok, que ele até existe, mas não como um Estado em si, como um oblast da Rússia atualmente, né, que foi criado pela União Soviética, mas ficou fora de cogitação essa ideia de criação de um Estado judeu lá na Sibéria. Também houve a cogitação da criação de um Estado judeu no norte da Etiópia, o país africano, também ficou fora de cogitação. E por último, a volta para a terra onde é a terra da promessa bíblica, onde hoje se encontram os atuais estados de Israel e Palestina. Então, o Estado da Palestina que não é reconhecido pela ONU. Mas, por isso, há toda essa confusão. Em 1948, né, a ONU ela oficializou a instituição do Estado de Israel na sua localização atual. E acontece que, quando houve a promulgação desse Estado, povos árabes habitavam naquela região, já que os judeus tinham ido embora, apesar de que quando o primeiro-ministro britânico ele falou que todo judeu deveria ter um Estado, deveria ter seu povo, sua nação, alguns judeus voltaram para aquela região
Porém, só em 1920 foi que os assentamentos começaram com mais força. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus voltaram a habitar massificamente aquela região, expulsando os palestinos por conta da ONU, que tinha oficializado seu Estado. Com toda essa confusão, expulsão de palestinos, de árabes que viviam naquela região, foi promulgada a Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, e que se juntaram várias nações árabes para tentar reduzir ou aniquilar o Estado de Israel, e o Estado de Israel ficou mais forte por conta do apoio que se teve dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou o Estado de Israel e, pelo contrário, o Israel ele anexou, ele tomou, integrou ao seu Estado mais terras ainda e reduziu para a porção atual do que a gente conhece como Cisjordânia e faixa de Gaza, que formam a Palestina. E a partir daí houve a ampliação da ideia sionista, dos judeus sionistas. E o que é o judaísmo sionista? São judeus que acreditam que aquela terra, a antiga Canaã, é uma terra que foi feita apenas para judeus. Povos de outras etnias ou de outras religiões não têm direito sobre aquela terra. E o sionismo tem essa ideia de expulsar árabes, palestinos, muçulmanos daquela região pelo fato de não serem judeus. E o sionismo ele corrobora, ele prega essa ideia de apartheid por conta da presença de palestinos, árabes, muçulmanos, até mesmo cristãos ali naquela região. E por conta de toda essa questão do apartheid, por conta da hostilidade dos israelenses, principalmente dos sionistas, contra os judeus palestinos, foram se formando esses grupos terroristas que são a consequência desse apartheid, que são a consequência desse ódio sionista contra os árabes palestinos. E a partir daí, no ano de 1987, ocorreu a criação do tal do Hamas, que é um grupo extremista islâmico, um grupo que é um partido político, mas possui um braço militar, e esse grupo defende a aniquilação, o apagamento do Estado de Israel. Antes da criação do Hamas, foi criado o Fatah. O Fatah, que em seu início também se configurava como um desses grupos que queriam a aniquilação do Estado de Israel. Porém, o Fatah, ao longo do tempo, sob a liderança do Yasser Arafat, o Fatah adotou uma postura de negociação com o Estado judeu de Israel e passou a querer tentar promover a criação de 2 estados, um Estado árabe-palestino e um Estado hebraico-judeu. Só que essa ideia não é muito aceita pelos sionistas. Os sionistas querem exclusividade. Enquanto o Fatah quer a negociação, quer a paz, quer a criação de 2 estados, o Fatah prega que aquela terra pode ser habitada pelos 2 povos. O Hamas, ele prega que aquela terra é de exclusividade dos árabes palestinos muçulmanos. Então existe essa diferenciação. O Fatah hoje governa parte da Cisjordânia. Tudo bem que a maior parte da Cisjordânia é governada pelo próprio Estado de Israel, que possui muitos assentamentos, muitos invasores, colônias judeus dentro da Cisjordânia. Uma pequena parte da Cisjordânia é de fato governada pelo Fatah, e a faixa de Gaza, que depende de tudo, água, energia, saneamento, depende de tudo de Israel. A faixa de Gaza ela é governada, dominada pelo Hamas, pelo Hamas, que é esse grupo aí, esse grupo político que possui um grande braço extremista. E a geração desse conflito atual, que começou no sábado da semana passada, foi por conta do que eu já expliquei no vídeo passado, A aproximação do Estado de Israel com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita querendo limpar sua imagem de Estado ditatorial, se aproximando mais do Ocidente, querendo ter uma aliança com o Estado de Israel, uma relação diplomática com o Estado de Israel. Outro fato foi o enfraquecimento da causa da Palestina na própria Liga Árabe e o enfraquecimento da OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, e o desleixo por parte da ONU sobre a questão do Estado da Palestina. Fora isso, os problemas, as conturbações políticas provocadas pelo Benjamin Netanyahu, que queria interferir dentro do STF de Israel,
Isso gerou insatisfação da própria população civil de Israel, que fez inúmeros protestos, né? Se você pesquisar aí no Google, você vai achar vários protestos da própria população de Israel contra Netanyahu por conta de reformas judiciárias que ele quer implantar no país. E também uma reforma judiciária que vai afetar no âmbito militar muitos militares insatisfeitos com Benjamin Netanyahu. Se você pegar a imprensa, ela dá uma noção, ela dá a ideia de que Netanyahu está sendo ovacionado por conta da conduta dele em reprimir esse ataque que houve por parte do Hamas lá em Israel, mas isso não é verdade. Uma pesquisa, ela afirma que mais da metade da população israelense quer a renúncia do Netanyahu. Justamente por quê? Justamente porque ele que promoveu toda essa instabilidade. E o Hamas, que já estava planejando isso, se aproveitou dessa instabilidade política em Israel para invadir e promover esses ataques terroristas por lá. Então, o Benjamin Netanyahu possui sim uma parte de culpa nisso. Outra informação que deixou muita gente surpresa foi que o Netanyahu ele sabia sobre isso. Por quê? Um deputado federal do Partido Republicano lá dos Estados Unidos, um congressista chamado Michael McCaul, ele disse que o Serviço Secreto de Inteligência do Egito tinha avisado a Netanyahu com 10 dias de antecedência que o Hamas estava planejando o ataque contra Israel. E o próprio Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, junto com o serviço secreto dos Estados Unidos, com 3 dias de antecedência, também tinha avisado ao Netanyahu que nada fez. O ataque aconteceu, vidas israelenses inocentes civis foram ceifadas, e a partir daí, depois disso, foi que o governo de Israel, por parte do Netanyahu, quis se mexer ou fazer alguma coisa. Mas isso foi uma coincidência ou foi algo pensado? Na minha análise geopolítica, eu vejo que isso foi proposital por parte do Netanyahu. Porque se o Netanyahu ele fosse tomar alguma providência de tentar barrar esse ataque do Hamas, ele poderia ser visto de uma forma de um genocida, digamos assim, da população palestina. Porém, ele esperando o Hamas atacar primeiro, ele iria ter uma justificativa para tentar aniquilar o Hamas e invadir a faixa de Gaza por completo. Então, ele utilizou dessa estratégia de deixar o Hamas atacar primeiro para ter uma justificativa para o mundo para poder atacar Gaza, utilizando o direito de se defender, atacando Gaza e com isso afetando sim a população civil. Quem sempre sofre com essas intenções, com esses problemas, é sempre a população civil inocente. Pouco mais de 1.300 israelenses morreram sem ter nada a ver com isso. Morreram nas mãos das atrocidades dos extremistas do Hamas. Pouco mais de 1.799, 1.800 palestinos já morreram por conta das incursões, por conta da resposta defensiva de Israel lá na faixa de Gaza. Então, eu tenho essa análise aqui para mostrar para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar dúvida de cada um de vocês. Beleza, galera? Falou!